Galera, é o seguinte, nós estamos iniciando hoje a nossa nova série. Essa série chama Sabotadores. Amém? É um nome, né, um tanto... A Neuza falou que gerou um tanto de suspense. E na verdade o tema sabotagem parece um tema um tanto surreal, né? Talvez sejam temas que a gente veja em filme policial, né? Ou filme de guerra, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina, inclusive nas nossas vidas. Então, através dessa série nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos procurar conhecer o que a palavra de Deus fala a respeito desse tema, como esse tema, a sabotagem, ela pode se manifestar nas nossas vidas. E então nós vamos responder muitas perguntas, entender mais sobre como o apóstolo Paulo, né, quando ele fala da vida, quando ele fala da jornada da vida, ele chama a caminhada dele de combate, né? Tanto que no final da sua vida ali, ele fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, ele deu esse significado para a vida dele, é um combate, né? E nós vamos procurar entender por que o apóstolo Paulo via a vida como um combate, porque a palavra de Deus fala a respeito disso, né? E então nós vamos hoje, o nosso objetivo é estabelecer um contexto de entendimento sobre o tema sabotadores, sabotagem, né? O que está em risco, o que é a sabotagem, né? Quem são os sabotadores, como nós devemos agir. E a partir desse entendimento, né, estabelecendo esse contexto, nas próximas semanas, então nós vamos começar a entrar nos mais diversos agentes sabotadores na nossa vida. Amém, queridos? Então, como o primeiro versículo que nós vamos ler, se você já quiser ir anotando aí, abrindo tua Bíblia, está lá em Filipenses, o capítulo 3, versos de 10 a 16. Amém? Filipenses, capítulo 3, versos de 10 a 16. Então, qual que é essa ideia de sabotar, né? Como que isso se manifesta, né? Nós sabemos que quando nós nos conectamos a Cristo, né? Quando nós conhecemos a Jesus e nós passamos ou estabelecemos uma relação com Deus através de Jesus, a palavra de Deus diz que em Cristo nós recebemos uma nova vida, né? Uma passagem que a Kika costuma usar bastante nos estudos, na pregação, quando o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos uma nova pessoa, né? As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Então, na verdade, esse é o versículo da minha conversão. Né? O versículo da conversão da Kika, né? Então, a palavra de Deus nos diz que de fato em Cristo nós recebemos uma nova vida, né? Nós somos chamados para uma nova vida. Jesus mesmo disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas nós sabemos que na prática, nós sabemos que essa nova vida, ela não acontece, como é que fala? Instantaneamente. Ela não acontece instantaneamente. Automaticamente. Automaticamente. É mais uma ideia de que em Cristo nós nascemos de novo e em Cristo nós podemos viver uma nova vida. Então, em Cristo nós recebemos um potencial, né, de através da vida de Deus nós vivemos essa nova vida, né, ou manifestarmos uma nova vida em Cristo. E nós sabemos que isso não é instantâneo, que isso é um processo. Por isso que Paulo, eu creio que ele deu esse significado para a jornada dele como um bom combate, né? É um bom combate porque é um combate porque nós estamos avançando para conquistar essa nova vida. Então, a nova vida ela está disponível para aqueles que estão em Cristo, mas o viver essa nova vida é uma conquista que nós precisamos
buscar na nossa jornada. Amém, queridos? Então é mais ou menos essa a ideia. E aqui em Filipenses, no capítulo 3, eu vou ler aqui, você pode me acompanhar aí, versículos de 10 a 16. Olha como o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, ó: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém, queridos? Olha que interessante aqui, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, tudo que eu quero nessa vida, nessa nova vida, é conhecer a Cristo. Né? E ele começa a desenrolar aqui essa ideia e ele fala assim, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e eu avanço, né? Eu avanço para aquilo que está à minha frente. Olha que interessante, ele fala assim, eu corro direto para a linha de chegada. Então aqui a ideia de que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho um alvo na minha vida, né? E eu corro, eu vou em direção a esse alvo, eu quero chegar lá a fim de conseguir o prêmio da vitória. E em seguida ele mesmo diz qual é o prêmio, ele fala assim, esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que eu quero nessa vida é conquistar, é alcançar esse prêmio, ou seja, eu quero viver a nova vida para o qual Deus me chamou. Então Paulo tinha essa clareza de que a sua existência, né, em Cristo era um chamado para uma nova vida. Só que como ele mesmo coloca ali, ele fala, olha, eu não digo para vocês, eu não penso que já consegui isso. Eu não penso que eu já estou vivendo isso em toda a sua plenitude. Mas uma coisa eu faço, eu avanço em direção à linha de chegada. Eu corro, né, em direção a esta nova vida. Porque eu quero experimentar, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar todo o poder da sua ressurreição. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, eu desejo viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu desejo viver a plenitude da vida de Deus na minha própria vida. Amém, queridos? Essa é a ideia aqui do texto. E essa linha de chegada, muitas vezes as pessoas pensam que é o fim, né? E a linha de chegada é essa caminhada constante, né? Óbvio que tem um fim, tem um objetivo final, né? Mas essa corrida é a nossa caminhada diária com Deus, né? É o nosso despertar para aquilo que Deus tem para nós, né? Então, queridos, essa é a ideia, amém? Então nós somos chamados para vivermos uma nova vida. Nós somos chamados para experimentarmos, vivenciarmos a plenitude da vida de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, a partir do momento em que nós encontramos com Cristo, né, a nossa chamada, a nossa vocação é experimentarmos essa nova vida. Então, Deus não nos chamou para vivermos a velha vida, né? Deus não nos chamou para ficarmos olhando para trás. O apóstolo Paulo fala, eu avanço,
eu esqueço o que ficou para trás, eu avanço porque eu sei que o melhor de Deus ainda está lá na frente. Eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que eu posso ser transformado a cada dia para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Então essa é a ideia de uma jornada, de um bom combate, né? de uma luta onde nós nos envolvemos para, como o apóstolo Paulo diz ali, para que nós possamos conquistar essa nova vida. Né? Como o Zeca está colocando ali, né? A linha de chegada é o começo de uma nova etapa. Né? Então é essa a ideia de que eu chegue e conquiste essa nova vida e permaneça ali experimentando a plenitude da vida de Deus. Amém, queridos? Isso é que Deus tem para mim e Deus tem para você. Só que o que acontece, galera? Na prática, o que nós percebemos é que isso não acontece de forma instantânea. O que nós percebemos é que existem forças espirituais que tentam nos sabotar, né? Existem forças que são contrárias a essa jornada, existe resistência para que a gente possa experimentar de fato a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Amém? E isso nós estamos aqui chamando de sabotadores. Então, existem agentes que buscam e que têm como alvo, objetivo, tentar sabotar a minha jornada e a sua jornada. Eles tentam transformar a nossa jornada, ou eles tentam impedir que a gente alcance, né, essa linha de chegada. Tem até eu compartilhei no meu stories esses dias um post de um Instagram que eu sigo, e o texto é do Robert Marques, e ele diz assim: você um dia fez a oração do pecador e disse: Jesus me aceitou como eu sou. A verdade é que ele não te aceita como você é, mas como você está. Se ele te aceitasse do jeito que é, a sua vida nunca seria transformada. Ele disse: venha como está, né? E muitas vezes a gente confunde esse estar com o é. Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, do jeito que você está, porque Deus tem uma obra maravilhosa. Esse é o poder que há na cruz, esse é o poder que há no Evangelho, é a obra de transformação diária e constante que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Então, hoje, se você olhar para a tua vida, do dia que você aceitou Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, né, o dia que você entregou a sua vida nas mãos de Deus, né, o dia que você confiou ali, que você reconheceu a cruz, né, se você olhar para a tua vida até agora, né, ela não pode estar da mesma forma, ela tem que estar diferente, né, porque senão tem alguma coisa errada. Se você tem vivido a palavra, buscado, né, você tem se alimentado com a palavra de Deus, o Espírito Santo, você tem dado liberdade ao Espírito de Deus fazer a obra na tua vida, a tua vida tem que já estar num processo de transformação, né? Esse é um ponto aí pra gente também se atentar na nossa caminhada com Deus. Você não pode seguir do mesmo jeito, né? Deus, ele tem o poder de transformar a sua vida, mas ele só consegue fazer isso a partir do momento que você se disponibiliza para que isso aconteça, né? Amém, queridos? Então, essa é a ideia de que nós encontramos a Cristo numa situação, e a partir do momento que a vida de Deus passa a ser derramada sobre nós, o propósito da vida de Deus em nós é nos transformar à imagem de Cristo, ou seja, de que nós passemos as pessoas passem a olhar para nós e ver Cristo em nós. Né? Essa é a ideia. Os sabotadores, nós vamos responder logo aqui em seguida, mas eles também são espirituais. Nem Amém? Só, né? Nós vamos responder essa pergunta logo na sequência. Então, nós estabelecendo primeiro esse conceito. Então, o prêmio para nós é a nova vida. Amém? Então, é isso que nós devemos desejar. Aquele que está em Cristo não deseja mais a velha vida. Né? Uhum. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele não tem mais prazer na velha vida. Nós corremos
em direção ao novo de Deus, corremos em direção àquilo que Deus tem para nós em Cristo. Amém? Só que, como nós vimos, existem agentes sabotadores que procuram frear este processo, tentam sabotar esse processo para que a gente não experimente, não vivencie a plenitude da vida de Deus. Amém? Então, só para nós estabelecermos aqui o conceito sobre sabotagem, né? O que é sabotagem? A sabotagem é uma ação, ou é a ação de provocar prejuízo para que algo seja impedido de funcionar regularmente. Amém? Isso aí está lá no dicionário, né? Se você for lá, o que é sabotagem? É uma ação de provocar prejuízo, né? Em relação ao sentido figurado da palavra, vemos que essa é toda a ação que tem o objetivo de prejudicar alguém. Então, quando nós falamos de sabotagem, nós estamos falando de uma ação que tem como objetivo provocar prejuízo, ou tem como objetivo prejudicar alguém, né? E alguns sinônimos da palavra sabotagem é estragar, quebrar, prejudicar, frustrar, atrapalhar, boicotar, danificar, destruir, conspirar contra. Amém, queridos? Então, quando nós falamos de sabotagem, nós entendemos que quando nós estamos em Cristo e a própria palavra de Deus nos fala a respeito disso e a própria experiência da jornada, fica evidente isso, de que existem agentes, né? Agentes sabotadores que eles conspiram contra o nosso objetivo de conquistarmos essa nova vida. Então, são situações, são pessoas, são entidades, são forças que estão conspirando para que a gente, eu, você, a Kika, né? Para que todos aqueles que conheçam a Cristo, eles não atinjam todo o seu potencial, de que eles não experimentem a plenitude da vida de Deus, né? Então o que eles querem? Eles querem estragar a jornada, eles querem prejudicar a nossa caminhada, eles querem trazer frustração, eles querem atrapalhar, eles querem boicotar, eles querem conspirar para que nós não atinjamos o potencial daquilo que Deus tem para nós. Eu lembro que a minha história de conversão, acho que a maioria de vocês já conhece, que eu já contei várias vezes, mas eu lembro que um ponto assim que me levou a ir para a igreja, né, foi a questão de que eu conseguia programar tudo, né, na minha vida. Eu conseguia programar todos os, enfim, viagem, programa, enfim, todas as coisas, né? E eu não conseguia, sempre aparecia um impedimento para eu ir para a igreja, né? Sempre aparecia alguma coisa. Na última hora eu estava com tudo marcado com a minha amiga, né? Que era ela que era insistente, a Fabiola e tal, que queria me levar para a igreja de todo jeito e tal. E eu lembro que era uma luta para conseguir. E um dia eu falei, gente, não é possível, agora eu vou, né, de birra, porque eu consigo ir em tudo quanto é lugar e eu não consigo ir na igreja, agora que eu vou. Então eu tive que meio que bater o pé, né, para conseguir ir, né, para conseguir estar na igreja. Isso foi o dia que eu me converti naquele versículo famoso que eu falo sempre para vocês, do 2 Coríntios 5,17, né? Então, por exemplo, outro exemplo, né, ler a Bíblia é uma luta, né? Dá sono, o telefone toca, né? Chega gente na sua casa, dá preguiça, né? Enfim, uma série de coisas. Então, assim, são coisas que são sutis, mas que entram, né, entram na nossa vida e começam a... Se a gente não se desperta para isso, a gente começa a ser roubado nessa caminhada. Então, às vezes você dá um passo para frente e 3 para trás, né? Porque você não identifica esses sabotadores, né? Ou como a Kika falou, são
são forças, né? São agentes que procuram sabotar ali. Provavelmente nessa experiência da Kika, no mundo espiritual, já estava se desenhando ali, a amiga dela convidando ela, a amiga dela evangelizando ela, né? Querendo trazê-la a Cristo, né? Então, o mundo espiritual ali já estava tentando atrapalhar, prejudicar esse processo de evangelização. Então, aqui hoje ela tem clareza disso. Mas na época não tinha. Hoje ela vê, ela queria ir, mas ela não conseguia ir. Aconteceu uma série de coisas. Por quê? Porque existiam forças que estavam tentando sabotar, né, a ida dela até aquele lugar onde ela foi convidada a ir, né? Porque ali ela ouviria a palavra e ali ela encontraria Cristo, né? Então, e graças a Deus porque ela foi ajudada, né? Eu sou teimosa. E o mundo espiritual... E aí eu falei, agora que eu vou, né? Agora então, que eu não consigo, agora que eu vou. Os sabotadores não tiveram sucesso, né, nessa experiência da Kika. Mas a grande questão quando eles têm sucesso, né? Será que a nossa vida tem sido sabotada de alguma maneira? Até que ponto a nossa caminhada, a nossa jornada, ela está sendo prejudicada, ela está sendo boicotada, ela está sendo atrapalhada, né, por essas forças ou por esses agentes sabotadores, né? E o que está em risco, né? Quando nós pensamos assim, poxa, né, estão sabotando a minha vida, o que está em risco, galera? O que está em risco é a tua relação com Deus, né? O que está em risco é a nossa jornada, é a plenitude da vida de Deus em você, porque é isso que Deus tem para nós em Cristo Jesus, né? É uma vida com propósito, é uma vida cheia de bons frutos, porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para nós desenvolvermos bons frutos. Ele nos chamou para nós experimentarmos a plenitude da vida de Deus. Ele nos chamou para que nós tenhamos uma relação direta com Deus. Então, o que está em risco? O que esses agentes sabotadores querem? Eles querem prejudicar a nossa relação com Deus. Eles querem que a gente nunca experimente a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Eles querem talvez que nós sejamos pessoas indiferentes ou aqueles cristãos mornos ou que não têm uma vida frutífera. Amém? Porque eles querem justamente impedir que a gente experimente ou viva todo o potencial daquilo que Deus tem para nós. Até a Desirê colocou lá, né? Será que o inimigo já sabia que ela ia fazer um estrago pro inferno, né? E eu acho que isso é para todo mundo, Desirê, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando a gente conhece a Cristo, a gente recebe uma libertação, né? Uma liberdade, né? E a salvação, perdão de pecados, enfim, é um pacote maravilhoso. Então, o que o inimigo quer? Né? Ele quer prejudicar a tua chegada a Cristo de todas as formas, né? E é isso que a gente precisa estar atento. E não é só lá no início, tá, gente? É hoje, né? Eu tenho, sei lá, 20... Toda a jornada, né? 20 e bons anos aí de conversão, né? 27, acho. Sei lá, já nem, eu preciso fazer essa conta. Mas muitos anos aí de conversão e até hoje, né? Eu tenho sabotadores que às vezes eu preciso orar para conseguir identificar e falar, caramba, é isso. E aí eu vou lá com a palavra de Deus e luto, né? Então isso é uma constância na vida do cristão, né? Obviamente que o espaçamento ele aumenta porque você vai amadurecendo, mas ele não desiste ali de lutar para te tirar dos caminhos do Senhor, né? Porque todos nós, pessoal, como a Kika comentou, todos nós somos um potencial tremendo nas mãos de Deus, todos nós, né? Ou seja, se nós atingirmos todo o potencial que Deus tem preparado para nós vamos ser uma arma poderosa nas mãos de Deus, né? Então isso não é só para aqueles que foram chamados para o ministério, né? Para o pastorado. Isso é uma desculpa também, viu, gente? Isso é para todos nós, ou seja, todos nós somos agentes do reino de Deus, né? Todos nós temos dons e talentos. O que acontece é que se nós não atentarmos para
para entendermos que essa jornada é um combate e não nos posicionarmos, a nossa vida espiritual ela pode estar sendo sabotada para que a gente não atinja o potencial daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, por isso que o inimigo ele está sempre trabalhando para que a gente, né, para que a igreja, de um modo geral, se torne morna, se torne indiferente, porque aí nós não vamos cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. Amém? Gente, então todo é para todos cristão nós. tem uma missão primordial. Toda pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, né? O papel de todos nós é ser o quê? Sal da terra e luz para o mundo. Amém? Nós vamos iluminar esse mundo tenebroso. Então, imagina aí que luta que é para a gente conseguir ser sal dessa terra e luz para esse mundo, né? Amém, queridos? Então, esse potencial existe em todos nós. Amém? Então, essa é a ideia. Então, porque eu acho que essa série ela vai ser extremamente relevante para nós. Porque isso vai te dar a condição de você perceber isso, de expandir a tua consciência, de te dar um maior entendimento, de você passar a perceber durante os seus dias, as suas semanas, como essas forças se manifestam, né? Como elas aparecem, de que maneira, quais as estratégias que elas estão usando, e aí você vai poder se posicionar, né? E combater o bom combate, como o apóstolo Paulo falou, e vencer esses inimigos para que a tua vida espiritual ela possa se desenvolver, ela possa crescer e você possa atingir todo o potencial daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Então, agora nós vamos para mais uma pergunta que identificando esses agentes sabotadores. Então, quem quer sabotar a minha vida com Deus? Então, nós separamos aqui em duas categorias, tá? São sabotadores externos, assim nós vamos chamar, e os sabotadores internos. Amém? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Nós vamos ler alguns versículos, né, onde a Bíblia ela revela e deixa bem claro quais as forças, quem são esses personagens, né, e como eles atuam, para que a gente possa começar a identificar esses agentes. Então, primeiro nós vamos falar sobre os sabotadores externos, ou seja, aqueles que agem, né, de fora para dentro. Amém? 1 Pedro 5,8. Você quer ler aí, né? Posso ler. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Repete, por favor, o versículo, Tati? 1 Pedro 5,8. Aqui que está escrevendo aí. Então, olha o que diz esse versículo, pessoal. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém, queridos? Então, o que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, estejam alertas. Então, né, ele está dizendo, olha, prestem atenção, né, não fica distraído, fique alerta, vigie. Por quê? Porque existe alguém, nós temos um inimigo, né, que nós podemos então chamar de um agente sabotador. Quem é? É o diabo. O que ele faz? Ele anda por aí rugindo, buscando alguém que ele possa devorar. Amém? Então, a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o nosso inimigo. Amém? O objetivo dele, a intenção dele é sabotar a nossa vida, ou sabotar a nossa relação com Deus. Amém? Então, e uma das coisas que eu acho interessante é que a principal estratégia do diabo, enquanto adversário nosso, é fazer a gente acreditar que ele não existe. Aí você fala assim, poxa, mas como assim seja? Né? É muito comum, e eu estou falando isso no aspecto cultural agora, é muito comum hoje em dia as pessoas falarem
que mais no sentido filosófico da coisa, sabe? Como o diabo não sendo uma pessoa, né? Sim. Ou uma figura mais filosófica, assim, né? Como se ele não existisse de fato. Fosse só uma ilustração, eu não sei qual que é a palavra. Uma figura. É uma figura filosófica, sabe? Do bem, do mal e tal. Então, muitas pessoas acham que é uma lenda, o diabo, uma coisa, né? Galera, essa é a maior estratégia dele. Por quê? Porque uma vez que as pessoas passam a acreditar que ele não existe, ele passa a agir sem nenhuma resistência. Amém? Então, a palavra de Deus diz que o diabo... A filme antigo, né? Que agora que fala dormindo com o inimigo, né? E às vezes você tá abrindo tua casa com o inimigo e nem sabe. Sabe? Você tá distraído, você não tá dando bola, não tá dando valor. A palavra de Deus diz que Jesus ele teve um embate com o diabo no deserto, galera. Amém? O diabo não é uma coisa filosófica, ele é um ser, amém? Ele é uma pessoa, amém? Então, ele é nosso inimigo. E o objetivo dele é sabotar a nossa vida. Então, creia, entenda isso, né? Perceba a seriedade, né, de como a palavra fala a respeito do inimigo. Agora eu queria ler com vocês Efésios 6. Você quer anotar lá, né? Uhum. Efésios capítulo 6. Eu só queria que você, antes de você ler aqui, que tem o 1 João 4, no versículo 4, que diz, né, de 4 a 6. Tô abrindo aqui no meu celular. Um pouquinho. A Desirê escreveu uma alegoria, né? Uma isso alegoria, aí, como né? se fosse uma alegoria, um conceito filosófico, né? Como muitas pessoas falam, não, o céu e o inferno são aqui, né? Tipo, querendo dar um significado de que o céu não é um lugar e o inferno também não é um lugar, é um estado de espírito, né? Mais ou menos essa ideia, né? E a Bíblia diz o contrário, que o céu é um lugar, o inferno também é um lugar, mas não é uma alegoria, não tem esse significado somente filosófico, né? Então ele coloca aqui, né? Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Aquele versículo conhecido, Deus é maior, amém? Do que o diabo que está no mundo. Então essa é a certeza que você tem que ter. Na tua vida quem é maior é Deus, mas o diabo existe, né? E a gente tem que estar atento a ele. Tá? O fato de você estar em Cristo, Sim, pessoal, não elimina o fato do diabo ser seu inimigo, né? Ou seja, de que exista resistência na sua caminhada. Então, a ideia aqui, primeiro, é nós identificarmos esses sabotadores. Então, o primeiro personagem aqui que nós queremos deixar claro é que o diabo ele é um possível agente sabotador na nossa vida. Amém? Está lá em 1 Pedro 5,8. Agora eu quero ler com vocês Efésios 6, de 10 a 13. Amém? Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Diz assim, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Mais uma vez ele cita isso. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém, queridos? Olha como a palavra de Deus ela traz clareza, ela revela para nós, né, o mundo espiritual.
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, tornem-se cada vez mais fortes. Como que nós nos tornamos mais fortes? Vivendo unidos com o Senhor. E ele diz assim, olha, se revistam da armadura que Deus dá para vocês, para quê? Para que essa armadura? Qual é o objetivo dela? Para nós ficarmos firmes contra as armadilhas de quem? Olha o que diz o texto aí, do diabo. Então, quem é o agente que arma as armadilhas? Quem é o autor da sabotagem na nossa vida? É o diabo. E aí o texto diz, olha, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Aqui o texto já amplia um pouco mais. Então ele diz assim, olha, os sabotadores é o diabo e as suas hostes, né? O diabo e seus enviados. O texto diz, olha, e as forças espirituais que estão no mundo espiritual, que vivem nas alturas, governos, autoridades, poderes do mundo espiritual, amém? Que estão dominando esse mundo de escuridão. Então nós vemos que existe todo um aparato espiritual que é contrário ao projeto ou ao plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos fortalecer, temos que nos revestir dessa armadura, amém? Para que a gente possa combater todas as artimanhas, intenções, né, desses sabotadores que tentam se levantar contra nós. Amém, queridos? Então, esses são o que a Bíblia chama aí de sabotadores externos. Então, são forças que estão aí no mundo espiritual, né, que elas têm influência, elas têm autoridade, né, e elas trabalham de forma externa, criando situações, criando circunstâncias, influenciando a cultura, o sistema, pessoas, né? Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que se levanta contra a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, amém? Então são circunstâncias externas à nossa vida que nós não controlamos, mas que nós, segundo a palavra de Deus, podemos, através da armadura de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos posicionar, né, diante delas, ou resisti-los, né, e combater esse levante, enfim, que seja. E se você seguir aí nesse texto, né, do versículo 14 em diante, ele vai dizer quais são os elementos dessa armadura, né? E ele vai colocando cada um lá, tá? Então fica aí de lição de casa para você ler o restante do texto aí de Efésios, tá? E aqui, na verdade, o objetivo é só identificar o sabotador, tá? Agora vamos para os sabotadores internos. Ou seja, além dos externos, aí também tem gente me sabotando dentro de mim mesmo. Tem. Mas... A Neuza não entendeu. O que você não entendeu, Neuza? Depois você escreve aí, tá? Então, nós também temos sabotadores internos. Então, o que diz? Vamos ler lá Romanos 8, versículo 8. Então, além dos sabotadores externos, que é Satanás, né? E os seus anjos, ou os demônios, né? Satanás e toda a sua estratégia de guerra contra a igreja de Cristo, contra aqueles que servem ao Deus vivo, né? Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Por quê? Porque o inferno se levanta contra nós, mas à medida em que nós nos posicionamos, então a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer, porque nós vamos, através do poder do nome de Cristo, nós vamos avançar. Amém? Romanos 8, 8. Agora nós vamos identificar quem são os sabotadores internos, ou qual é o nosso sabotador interno. Romanos 8, 8 diz assim: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus.
Deu uma pausadinha aí, mas acho que já voltamos. Repete, então. Então, Romanos 8:8 diz: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vamos continuar agora. Romanos 8, de 12 e 13, um pouquinho para frente. Diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Por quê? Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Amém? Vou ler agora Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Por quê? O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Amém? O que esses 3 versículos eles têm em comum? Tanto de Romanos quanto de Gálatas. Eles nos chamam a atenção para um inimigo interno, ou para um agente sabotador que nós temos interno, que é a nossa própria natureza. A palavra de Deus diz que a natureza humana, né, os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O que a palavra de Deus diz? Que a natureza humana, ela é inimiga de Deus, né? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, ou seja, os dois são inimigos. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que sepultar o velho homem, ou a velha natureza. Amém? Romanos 8, 12 e 13. Tati, Então, o outro lado da sabotagem, ela acontece dentro da nossa própria natureza. Então, quando nós conhecemos a Cristo, né, a palavra de Deus diz que nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos o Espírito de Deus. E nós, então, temos esta obrigação, como diz lá em Romanos 8, 12, que é de não vivermos mais de acordo com a nossa natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana ela é contrária a Deus. A nossa natureza humana ela pende para o pecado, né? A nossa natureza humana ela vai sempre fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque ela é caída, ela é corrompida. Amém? Então, nós temos que deixar a velha natureza e nos enchermos com a vida de Deus, nos enchermos com o Espírito Santo de Deus e passarmos agora a viver segundo o Espírito de Deus. Vocês querem ver um exemplo prático de e bem bobinho, né, que eu vou dar com relação a isso? Tem um ditado que diz, né, que um abismo chama outro abismo, né? E para você contar uma mentira, você precisa, para justificar essa mentira, você contar outra mentira, né? Então, por exemplo, a mentira, né? Ela é um sabotador interno. Ah, fala que eu não tô. Você tá mentindo. É muito simples. Você fala, gente, agora eu não posso falar, não posso te atender. Depois nós falamos. É mais bonito, né? Ah, sabe aquelas mentirinhas sutis, tolinhas? Isso são sabotadores, que parece uma besteirinha, gente, mas ela se torna um vício para aquele que começa. E aí a gente acha que isso não ultrapassa. E na palavra de Deus diz que, sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Amém? Tá, amém, queridos? Então, pra gente, o nosso tempo está correndo, né? A gente precisa ter foco aqui, senão a gente não consegue fechar o conteúdo todo. Então, a ideia aqui é que você entenda que existem sabotadores externos
e sabotadores internos. Sabotadores externos são o Satanás, né, e todo o seu aparato que trabalha contra o plano de Deus na nossa vida. E os sabotadores internos é a nossa própria natureza, amém? Que é caída, que é contrária à vontade de Deus, que são as obras da carne, né? Como está lá na palavra de Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus e que nós precisamos começar a mortificar, como diz a palavra de Deus, sepultar essa velha natureza e passarmos então a vivermos através do Espírito de Deus, ou então da nova natureza, ou da nova vida para a qual Deus nos chamou. E essa velha natureza, ela está sempre se manifestando, né? Eu até brinco, né? O cabra safado, né? O velho homem que muitas vezes ele aparece, né? Com a soberba, com o orgulho, com a vaidade, com a mentira, com a ganância. São tantas coisas que fazem parte do velho Sérgio, que deve ser sepultado, né, com Cristo, para que então o novo Sérgio nasça. Então eu deixe de obedecer o velho Sérgio e passe a viver como um novo Sérgio. Então é mais ou menos essa a ideia. Então nós temos aqui duas forças, né? Satanás e o seu aparato, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo ele controla o sistema desse mundo, a cultura, ele controla a pessoa, circunstâncias, situações, uma série de coisas para impedir que a obra de Deus avance. E nós temos uma outra força que habita dentro de nós, que aí nós chamamos de autossabotagem, né? Porque são desejos, anseios do nosso próprio coração que não dizem respeito à obra de Deus na nossa vida e que nós temos que eliminar ou anular, né? De forma que elas fiquem no seu devido lugar e a gente possa então avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, queridos, a última pergunta aqui que eu queria responder hoje é: ok, então nós já sabemos o que é sabotagem, nós já sabemos o que está em risco, nós já sabemos quem são os nossos sabotadores, né? Em que contexto eles estão, interno e externo. E a última pergunta é: tá, e como eu devo agir, né? Diante desse cenário? 3 minutos. Eu vou ler aqui um versículo, 1 Coríntios, anota aí pessoal, 1 Coríntios 9, de 23 a 27. 1 Coríntios 9, de 23 a 27, diz assim, ó: faça tudo isso por causa do Evangelho. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo assim: poxa, como que eu devo combater o bom combate? Como que eu devo entrar para essa jornada? Como que eu devo correr a fim de conquistar a nova vida que eu recebi em Cristo? Paulo diga: corra como alguém que quer vencer. Lute como alguém que quer vencer. Ou seja, não corre de qualquer maneira, não lute de qualquer forma, tenha foco, tenha objetivo, seja sábio, né? Tenha disciplina. Não é você, eu vou entrar nessa corridinha aqui, daqui a pouco eu saio, né? Domingo eu vou na igreja, segunda a sábado você nem olha para a Bíblia. Aquela vidinha meia boca, sabe? Paulo está dizendo: não, meu, se eu entrei nessa corrida, eu corra para ganhar. Se eu entrei nessa luta, lute para vencer. Amém? É assim que nós devemos agir, como pessoas sábias, com foco. Está acabando o nosso tempo, pessoal. Tem mais um versículo, Tiago 4,7, diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Então, mais uma chamada: olha, se sujeitem a Deus e resistam ao diabo para que ele fuja de vocês.
E por último, Jesus estava orando, né, e pediu os discípulos para que orassem com ele, e os discípulos dormiram. Então Jesus disse assim para Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então Jesus fala assim: poxa, eu chamei vocês para orarem, né? Vocês não conseguiram nem orar um pouquinho comigo, né? Então vigiar e orar em todo o tempo. Não é para a gente entrar numa neurose, mas é para nós termos foco no propósito, assumirmos a responsabilidade da nossa vida espiritual, para nós avançarmos e experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Não vamos deixar que os sabotadores continuem causando na nossa vida, não vamos deixar que os sabotadores continuem trazendo prejuízo na nossa vida, amém? Vamos nos posicionar e vamos vencê-los em nome de Jesus. #acabou a palhaçada. Amém, queridos? Amém? Então, leia esses versículos, meditem novamente neles, e na próxima quinta-feira nós vamos continuar a nossa jornada e vamos começar já a entrar em temas, né, em sabotadores de maneiras mais específicas, as estratégias que eles usam e como nós podemos vencê-los em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. E um segredinho, não deixa ninguém sabotar você domingo. Vai pro culto, amém? Deus tem uma palavra para a tua vida em nome de Jesus.